Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Lucimara mais uma vez. E a aula 10 é sobre os plateumintos. Então, a gente vai dar uma introdução agora aos vermes, os grupos que eles são formados, principalmente a sua biologia hoje. Daí, na aula 11, a gente vai falar das principais doenças acometidas pelos plateumintos, tá? Trouxe 3 fotinhas dos principais representantes, das 3 principais classes de plateumintos. Então, a gente tem os turbelários, os cestoides e os trematódios. No decorrer da aula, eu vou explicando um pouquinho sobre cada um deles para vocês. Características gerais dos plateumintos. Então, eles são vermes que possuem seu corpo dorso ventralmente achatado. Então, platys quer dizer chato e euminte verme. É um verme chatinho e comprido. Ele não é cilíndrico como uma minhoca, por exemplo. Ele vai ser mais achatado. Como a gente consegue observar um pouquinho na figura aqui do lado, eu percebo que ele não tem um formato cilíndrico e é bem como se fosse achatadinho mesmo o formato do corpo dele. Eles podem ser de água doce marinhos, também relacionados a ambientes úmidos, e também podem estar associados a outros seres vivos, que daí são os grupos parasitas, que vão ter a necessidade de colonizar outros indivíduos no decorrer de seu ciclo de vida. Com relação aos seus aspectos morfológicos, eles vão ser triblásticos. Lembram lá da nossa aula de diversidade animal? Então, os organismos triblásticos vão ser aqueles que vão apresentar ecto, meso e endoderme. A ectoderme está aqui representada na imagem para vocês de amarelo, endoderme em rosa e a mesoderme o restante. Percebam aqui o seguinte, esses animais não possuem cavidade celomática. Então vai ser a única cavidade que ele vai ter aqui é a cavidade do sistema digestório, não tendo outro espaço vazio dentro do seu corpo. Então, assim descritos como acelomados, sem a presença de celoma. Nutrição, algumas espécies vão ser predadoras, saprófagas e também as que são parasitas, que vão depender então de um hospedeiro. Eles vão ter sistema excretor, principalmente ali por protonefrídeos, e sistemas circulatórios e respiratórios vão estar ausentes, sendo realizados principalmente de forma cutânea. Classificação. Olhem que gifs lindos que eu trouxe para vocês. Que, gente, particularmente, eu gosto muito das planarinhas. O pessoal que teve aula comigo nos anos anteriores sabe que o fundo do meu notebook é uma fotinha de uma planária. Elas são muito fofinhas. E como eu comentei no início, sobre a sua classificação, eles vão ser divididos em 3 classes principais. Os turbelários, tendo por representantes as planárias. Os trematódios, tendo por representante principal, por quesito de saúde pública, Schistosoma monzoni. E os cestoda, que vão ter como principal grupo as solitárias, ou as tênias. Vamos falar um pouquinho, então, da biologia de cada grupo. Os turbelários, meu grupo preferido, é a classe de vida livre, então não faz mal para ninguém. Vai ocorrer em ambiente úmido, marinho e de água doce. Observa-se no grupo, então, uma certa cefalização e nos demais grupos. Então, vai ter um conjunto maior de células nervosas na região anterior do corpo. As planárias, ainda por sua vez, vão apresentar 2 estruturinhas para percepção do meio. Os ocelos, que são esses olhinhos. Alguns até comentam que elas são vesgas, né? Mas acontece que esses ocelos das planárias não servem para a visão. Elas não conseguem formar imagem, apenas para diferenciar o ambiente claro do escuro. Elas geralmente possuem uma aversão à luz, preferindo lugares sombreados. No meio natural até, por exemplo, no Parque Barigui a gente tem um grupinho bem bonitinho de planarinhas, e geralmente elas ficam associadas na parte de baixo das folhas, ali na beira daquele lago. Elas são animais carnívoros, e elas também vão possuir essas aurículas. Aurículas vai servir como percepção do meio. Através das aurículas, elas vão realizando essa quimiopercepção para localizar o seu alimento. Um outro ponto aqui nessa representação
aqui nessa representação a gente vai ter o sistema nervoso e o sistema excretor com os prótons nefrídeos. Percebam que ela tem essa célula flama que vai realizar a excreção dentro do grupo. Então, como eu comentei, vão ser saprófagos ou carnívoros. Saprófagos, então, se alimentando de restos. Sistema digestório incompleto, então esse grupo vai apresentar apenas boca. E, curiosamente, a boca desse grupo fica na região mediana do corpo. Comparando a nós humanos, é como se a nossa boca estivesse no nosso umbigo. Na planarinha, ela vai estar localizada ali no meio do corpo e ela ainda ejeta sua faringe. Sai o tubinho ali quando ela vai realizar a obtenção do alimento. Como eu comentei já, a excreção por célula flama, que vão liberar o excesso de água e resíduos metabólicos do corpo, através ali dos protonefrídeos. Vão ser hermafroditas e podem realizar tanto reprodução sexuada na presença de um parceiro, então troca mútua ali de espermatozoides, e também reprodução assexuada, que ocorre por meio de fissão transversal. Então, o corpo da planarinha está aqui, a fissão transversal vai realizar cortes transversalmente ao corpo do animal. Esse grupo animal ainda possui uma alta capacidade regenerativa, então você consegue fazer várias tiras transversais e cada pedaço dessa tira consegue gerar uma nova planária inteira. Tem um alto poder de regeneração. Aqui ilustrando os dois tipos de reprodução. Então, postura do acasalamento, onde elas vão compartilhar ali os espermatozoides. Esses espermatozoides vão fecundar os respectivos óvulos e depois vão depositar essa cápsula e dessas cápsulas vai sair as planarinhas jovens. Na reprodução assexuada, por sua vez, vai ter as fissuras transversais e cada fragmento gerado por essas fissuras, vai gerar um novo organismo. Trouxe aqui um videozinho para vocês a respeito disso. Olha que bonitinha a planarinha andando. Isolando a planarinha do meio. Retirando o excesso de água. Então ali ele fez um corte no meio e cada parte quase que imediatamente começa a se locomover separadamente. Olha, passado um dia depois, você consegue ver certinho o processo de cicatrização nessa região que foi cortada e os animais ali tranquilamente sobrevivendo. Percebam que aqui, ó, a planarinha da região anterior já começa a formar cauda e a planarinha da região posterior já começa a dar origem à cabeça. Então, devagarinho, ela já vai formando essas partes que faltam. Com aproximadamente 9 dias, o animal já está completamente regenerado. Olha que bonitinho. Então, praticamente novo. Muito show de bola, né? Aqui uma visão 15 dias depois.
É isso, gente. Tem vários vídeos legais nesse canal, nesse site que vocês podem acessar. Tem vários experimentos bacanas. E é interessante, qualquer coisa tem o link aqui para vocês. E aqui é só um outro exemplo, que, por exemplo, como eu comentei, as planárias elas existem tanto em ambiente de água doce, como em ambiente marinho. E as marinhas têm uma beleza exuberante. Nesse vídeo aqui eu trouxe exemplo de uma só, e seu processo de nado. Então olhem que belezura, planarinha marinha. Essa ainda está apresentando umas cores discretas, mas tem umas que tem umas cores super vibrantes, super atrativas, que são bem bonitas. E são animaizinhos assim, né? Só para ressaltar, são pequenininhos. Os marinhos são um pouquinho maiores que os de água doce. Os terrestres podem chegar desse tamanho assim. É um pouquinho mais raro, mas é possível encontrar às vezes. Sobre os trematódios. Então, é o grupo que vai apresentar ventosas como constituinte do seu corpo para se fixar no hospedeiro. Uma ventosa vai se localizar na região da boca e a outra na região ventral, podendo variar de altura. Eles são endoparasitas, então vão parasitar o interior dos seus hospedeiros, seus animais hospedeiros. E como precisam passar pelo trato digestório, vão ter uma pele espessa para resistir ali à parte do estômago. Vão ser animais que vão se alimentar por ingestão de resíduos, tecidos ou fluidos do hospedeiro. Através da pele, por pinocitose, absorvem nutrientes, entre eles os aminoácidos. A digestão ocorrendo de forma extracelular e finalizada de forma intracelular. É aquele mesmo esqueminha da diversidade animal. Então, nos plateumintos, a gente tem o acréscimo da digestão extracelular, mas ainda existe uma pequena necessidade de terminar essa digestão dentro das células. Também vai ser um grupo hermafrodita, em sua maioria. Temos alguns representantes que não são hermafroditas, principalmente o grupo de saúde pública, que é o Schistosoma mansoni, onde a gente vai ter verme macho, onde os organismos vão possuir sexos separados e também vão apresentar dimorfismo sexual, ou seja, a gente vai conseguir diferenciar visualmente um esquistossoma macho e um esquistossoma fêmea. E esse grupo possui um desenvolvimento indireto com o estágio larval. As larvinhas dos trematódios são conhecidas como cercárias. Na aula da próxima semana, quando a gente for falar das doenças causadas por plateumintos, eu vou falar certinho do ciclo de vida de cada um desses que vão causar doenças. Então, os trematódios e os cestódios. Fiquem tranquilos nessa parte de desenvolvimento, que eu vou estar relatando ele para vocês de acordo com o seu ciclo infeccioso. Aqui tem uma fotinha, então, desse grupo. Esse maior, com essa cavidade interna, é o macho. Percebam que ele tem a ventosa oral e a ventosa ventral. E a fêmea fica ali dentro do corpinho do macho, acasalando, e o seu corpo armazena diversos ovinhos. Tão bonitinho. Aqui são outros exemplos. Então, a gente tem a facíola hepática e tem essa facíola gigântica, e ambas também vão estar acometendo doenças em animais e possivelmente humanos. Então, aqui é só uma foto de microscopia eletrônica do esquistossomo. O macho aqui externamente mais rosado e mais clarinho internamente a fêmea. Quando eles estão juntos assim, eles estão possivelmente acasalando. Então, a partir do momento que eles se encontram e ficam juntinhos, eles ficam nesse processo de geração de novos ovos. Os cestódios, que é o grupinho das solitárias. Olha que bonitinha, fotinha típica de livro de ciências, essa aqui, ou de biologia. Vão ser endoparasitas obrigatórios, só vão sobreviver dentro desse trato intestinal. Vão ter o corpo também coberto por um tegumento espesso, que vai auxiliar tanto na locomoção, tanto na proteção e na obtenção do alimento. Seu corpo vai ser estruturado
com a presença do escólex, que é essa região anterior, o colo, que seria o pescocinho, então a sequência de estróbilo, que são essas proglótides, cada gominho aqui representado. E na região do escólex, eles vão apresentar ganchos ou ventosas. Dependendo do grupo de tênia, eles vão apresentar só ventosas e ausência de gancho. O exemplo de tênia com gancho que a gente tem é a tênia solium, que é a famosa solitária do porco. Mas isso fica em calma que a gente vai ver na aula da semana que vem. Como que esses animais obtêm nutrientes? Então, o que acontece aqui? Eles não possuem cavidade digestiva, não têm boca, e a obtenção de nutrientes ocorre através da pele. Então, unicamente através do tegumento, esse animal consegue absorver os nutrientes dentro do intestino do humano. A excreção também vai ocorrer através de protonefrídeos, se estendendo por todo o corpo do animal. E reprodução vão ser hermafroditas. Quando tem parceiros, realizam fecundação cruzada e mútua, mas como o próprio nome sugere, solitária é um único verme que vai colonizar este humano, que pode colonizar ele por mais de 20 anos e ter mais de 20 metros lá dentro do seu intestino. E para suprir, então, essa solidez, essa solitude, esse aspecto de ser sozinho, esses animais fazem autofecundação. Então, em cada proglótide, eles vão ter óvulos e espermatozoides que podem realizar ali a fecundação e liberando os ovos que vão formar as larvinhas. Beleza? Então, aqui mais uma imagem descrevendo cada parte do corpo, o escólex, tendo ali o gancho, as ventosas, o colo, que é o pescoço, as proglótides. Beleza? E aqui uma imagem aproximada desse sistema reprodutor individual de cada proglótide. Então, cada gominho do corpo vai ter todos esses constituintes. Sistema excretor, sistema reprodutor. E ele sozinho ali consegue fecundar o espermatozoide e o óvulo e gerar aqui os seus ovinhos aqui no útero. Os dois tipos de tênia. Então, aqui apresenta ganchos. É a tênia solium, causada principalmente se alimentando de carne de porco, e a tênia saginata, se alimentando de carne de boi. Coloquei essa imagem aqui só para a gente tentar entender um pouco a anatomia do grupo. Esse aqui é o corpo do animal. Percebam que tem uma reguinha aqui, possivelmente de 30 centímetros, então o animal era grandinho. Todas essas voltas aqui, a cabeça, o escólex deste grupo é essa região menorzinha. Então, essa região menor se fixa na parede do intestino e vai gerando as proglótides ao longo do seu desenvolvimento. Essas mais espessas já são mais maduras, que podem gerar os ovos. Essas mais espessas são mais maduras, podendo gerar ovos que vão ser liberados nas fezes. E para finalizar, então, algumas tirinhas sobre planárias, para variar. Então, de um sábado qualquer, cuidado, uma planária gigante. Deixe comigo, princesa. Ele vai lá, corta a planária, mas o que aconteceu, devido ao seu processo de regeneração, em uma planária ele transformou em duas. Daí, tipo, droga, né? Por que eu não estudei biologia? Você pode salvar uma princesinha aí estudando a biologia das planárias. E aqui também um pouco a respeito do seu processo sexuado. Você está grávida? Sim. É menino ou menina? Sim. Daí ele responde, às vezes eu esqueço que somos planários. Então ele quis se retratar ali da questão do hermafroditismo. Beleza? Obrigada, gente. Se cuidem, fiquem bem. Até a aula da semana que vem. Abraços, beijo. Tchau, tchau.